Muito boa tarde então a todos os que se juntaram a nós nesta tarde de quinta-feira. Estamos prestes a dar início a este nosso último Hot Hands-on Talk, o último, antes das férias de verão, naturalmente, porque o segundo semestre do ano vai ser também ele muito rico em eventos do ITSMF. Pois bem, o tema que hoje aqui nos junta neste Hot é boa governança, compliance e sustentabilidade organizacional. Como orador temos José Pedro Gonçalves, ele é Partner, Head of Consulting da RSM Portugal, e o moderador, como habitualmente, o nosso António Bento, da direção do ITSMF. Ora bem, para este tema e fazendo aqui um resumo, mesmo muito resumido, do currículo do nosso caríssimo orador de hoje, porque tem um currículo muito vasto, muito rico, com uma experiência muito diversificada, mas podemos dizer aqui, em jeito então de introdução, que há mais de 3 décadas que começou a sua carreira profissional, passou por várias empresas de auditoria e consultoria, vários cargos e responsabilidades e participou na construção ou na implementação dos mais variados projetos em diferentes setores económicos. Nos últimos, tem-se dedicado com intensidade aos temas do GRC e, mais recentemente, ESG. É licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, pós-graduado em Gestão Estratégica pela Universidade Católica Portuguesa. Ao nível da RSM Internacional, é membro do Global Innovation Group e do Global Restructuring and Transactions Service Group. Muito obrigada ao nosso orador de hoje, ao José Pedro Gonçalves. Antes de iniciarmos com o nosso Hot, e precisamente por ser Hot, já sabem que o chat está aberto às questões, aos comentários, às perguntas, dúvidas, tudo o que queiram colocar. Vamos procurar respondê-las durante a nossa sessão de hoje. Antecipamos já, então, que no dia 28 de setembro, às 6 da tarde, já temos o nosso encontro marcado. Vai ser mais um Hot, mais um Hands-on Talk, sobre um tema de que muitos têm falado, do qual surgem notícias dos mais variados quadrantes todos os dias, umas mais preocupantes, outras mais esperançosas, mas nem sempre com a análise técnica que o ITSMF se propõe fazer, então, neste evento de 28 de setembro, Inteligência Artificial, Transformações e Impactos na Inovação e na Cibersegurança, com os nossos oradores, Miguel Mira da Silva, professor catedrático de Sistemas de Informação no Instituto Superior Técnico e responsável pela Unidade de Investigação Transformação Digital no Inove-Inesc Inovação. E também, neste Hot de setembro, outra figura bastante conhecida, diretor da área de cibersegurança do Inove-Inesc Inovação, Nelson Nobre Escravana. Fica desde já o convite. Em outubro e novembro temos outros eventos também já em preparação, para os quais gostávamos muito de contar com todos vós. Mas sem mais demoras, vamos então ao nosso Hot de hoje: boa governança, compliance e sustentabilidade organizacional. Em primeiro lugar, vamos procurar saber o que é, concretamente, esta questão da compliance e como é que pode contribuir para uma melhor competitividade organizacional, como estruturar um processo de compliance organizacional de uma forma sustentável, com uma análise às tendências e às boas práticas do momento. Caríssimo José Pedro Gonçalves, muito obrigada por se ter juntado ao ITSMF neste nosso evento, nesta tarde de quinta-feira. A próxima hora fica então por vossa conta, sensivelmente até pertinho das 7, como já aqui o António Bento referiu. Muito obrigada, vamos então passar à apresentação para si. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Daniela. Obrigado, António Bento, pelo convite para estar presente nesta sessão. Vamos tentar ser o mais dinâmicos possíveis, mas eu não podia deixar de começar por apresentar a empresa que me trouxe aqui de alguma forma, para além do ITSMF, que é a RSM. Só para vos dar uma pequena e muito rápida ideia da RSM, é importante, a RSM é uma empresa de prestação de serviços de auditoria, impostos e consultoria. Temos uma receita à volta dos 8 bilhões de dólares no ano passado, mais de 800 escritórios, mais de 57 mil empregados, e estamos espalhados praticamente pelo mundo todo, em mais de 120 países. Para além disso, em Portugal somos neste momento mais de 60 profissionais, temos mais de 700 clientes, temos escritórios tanto aqui em Lisboa, onde eu estou neste momento, e no Porto. Em termos dos nossos serviços, típicos serviços de consulting, que eu pus aqui primeiro e sobre o qual muito deste tempo que vamos passar a seguir se baseará, tem a ver com esta prática, a transformação de governance nas organizações. Depois temos também a parte de management, mais centrada
na reengenharia propriamente dita de processos, nas estruturações empresariais, etc. Temos também a parte digital, a transformação digital, muito associada aos processos de transformação digital e depois, claro, uma evolução para a vertente mais tecnológica da transformação propriamente dita. Temos também a parte de assurance, ou audit, ou aquilo que tradicionalmente se designa por auditoria, e a parte de tax, impostos, também é outra das áreas muito importantes da RSM. Portanto, o nosso slogan é The Power of Being Understood, e eu espero que no final desta minha apresentação este slogan se consiga comprovar. Mas, sem mais demora, passo já imediatamente para o ambiente do tema, ao fim e ao cabo, que estamos a vivenciar hoje em dia e que nos cria necessidades ao nível da governance, a nível do compliance, a nível do risco, a nível da auditoria interna, a nível do ESG, da sustentabilidade, etc. E é este o ambiente em que hoje vivemos. É um ambiente que, vulgarmente conhecido por VUCA, se fosse em português não seria VUCA, seria provavelmente VICA ou qualquer coisa assim, mas é um ambiente em que a complexidade é permanente, a ambiguidade existe todos os dias, as causas são completamente desconhecidas muitas vezes de porque é que as coisas acontecem, a complexidade a isso leva. Depois temos a parte da volatilidade, tudo hoje muda muito depressa, o desafio é inesperado, as coisas acontecem com uma velocidade tremenda, o que nos gera uma enorme incerteza sobre aquilo que as organizações têm para fazer em termos de futuro. No passado falávamos muito em planos estratégicos, hoje continuamos a falar sobre planos estratégicos, sejam eles nas áreas puramente de negócio, ou sejam planos estratégicos mais focados nas vertentes tecnológicas, como no passado falava muito em plano de sistemas de informação, ou PSIs, ou coisas desse género. Hoje em dia fazer planos de sistemas de informação é cada vez mais complicado, a tecnologia está sempre a evoluir, daí este conceito VUCA, de enorme complexidade, ambiguidade, volatilidade e incerteza. Portanto, este é o ambiente em que as empresas vivem, associado a um conjunto de iniciativas que hoje a maior parte das organizações mundiais estão a levar e estão a projetar para o futuro a curto e médio prazo, muitas delas a muito curto prazo. Vamos ter que resolver um volume crescente de questões que se colocam, de problemas que nós temos, que podemos de alguma forma configurar nestes 5 componentes: o ambiente, a liderança e governação, os modelos de negócio e inovação, o capital humano, o capital social. Portanto, neste ambiente que hoje vivemos, existem um conjunto de questões sobre o qual todas as organizações têm que trabalhar, têm que desenvolver, têm que se adaptar, têm que desenvolver novos processos, novas dinâmicas de negócio, sempre com o compliance como base, ao fim e ao cabo, quase como prisão em alguns casos, como agrilhoadas ao compliance em muitos casos, mas o compliance noutros casos é extremamente importante para o desenvolvimento de novos processos de negócio e para a criação de nova riqueza. Ao fim e ao cabo, novas correntes ou fluxos de negócio. Isto leva-nos hoje em dia a uma questão que talvez seja a questão fundamental da governação das organizações ou do governo das sociedades, é esta questão da sustentabilidade e da rentabilidade. Eu diria que a rentabilidade está dentro da sustentabilidade de alguma forma, mas aqui para efeitos mais práticos e pragmáticos e para podermos analisar melhor porque é que as duas estão separadas, mas elas são uma realidade permanente em ambas, nas empresas, nas organizações, que é como alinhar a sustentabilidade, aquilo que se pretende em termos de um conjunto de indicadores ou de relatórios ou de relato financeiro e não financeiro ou de sustentabilidade, e aquilo que é pretendido por cada uma das empresas, que é a rentabilidade. Ao fim e ao cabo, elas têm que ser sustentáveis também porque são rentáveis, não podem ser sustentáveis só
porque aí provavelmente não o serão, só porque todos os outros processos podem caminhar no sentido de tentar alguma visibilidade a nível da sustentabilidade. E aí temos a questão do greenwashing, que muitas empresas aparentam que estão a fazer, ou que estão a ter iniciativas e a desenvolver iniciativas na área da sustentabilidade, mas de facto estão de alguma forma a lançar-nos poeira para os olhos, porque porque de sustentabilidade ou de compreensão da sustentabilidade como um todo, pouco acontece. Em termos do que eu gostaria de vos falar, em termos da boa governance, ou da boa governança, ou governação, o termo é um bocadinho flexível, nós temos aqui temos uma organização mundial, que é a OCEG, que é a Open Compliance and Ethics Group, que se tem dedicado muito a esta parte da boa governação ou do desempenho das empresas, e aqui o conceito de Principal Performance, ou traduzido assim, mais ou menos, por desempenho com base em princípios, em valores. O objetivo de todo o trabalho que está a ser desenvolvido nesta área é transformar uma empresa, ou uma entidade, ou uma organização mais ou menos desintegrada, ou pelo menos em que muitas, ou parcialmente desintegrada, ou com problemas de desintegração contínuas, porque ao fim e ao cabo todos estamos dependentes da segunda lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Todas as organizações tendem para o caos, portanto a tentativa é que os métodos de governação sejam aplicados de forma a transformar a organização mais ou menos caótica. Claro, nem todas são tão caóticas assim, há vários níveis de maturidade, e esses níveis de maturidade são avaliados também dentro deste conceito de desempenho com base em princípios, que são ferramentas que a própria OCEG disponibiliza para se fazer este tipo de análise. O objetivo aqui é, essencialmente, transformar ou criar os métodos e os princípios para uma boa governação das organizações a partir de conceitos de uma visão de futuro que tem estes princípios, que é fixar a direção do caminho para o desempenho, portanto, estar responsáveis a todos os níveis devem definir estas metas, devem definir as ações, devem criar os objetivos e devem tomar as decisões adequadas para que haja um caminho bem definido sobre o que é que se pretende obter no futuro. A forma, a estratégia também é importante que seja definida, ainda que seja muito suscetível ao que se passar em termos do ambiente, ou do tal ambiente VUCA que falámos anteriormente. Depois, o que é a boa governance para esta organização é sistematicamente avaliar ameaças, oportunidades e requisitos de evolução, implementar uma gestão integrada de desempenho, risco, conformidade, alinhado com os objetivos de negócio. Esta é peça crítica e fundamental para uma boa governance. Mas o caminho não termina aqui, é preciso continuar e desenvolver a integração dos planos estratégicos e táticos e continuar com esta mecânica como muito complexa em muitas organizações, de que assegurar-se que os fatores de negócio permitam criar nova informação que seja gerível e que permita a evolução contínua da organização. Portanto, esta reavaliação, avaliação contínua de tudo o que é plano é fundamental para o desenvolvimento da boa governação das organizações. E depois é assegurar que a tecnologia e os sistemas de informação suportam os objetivos que se pretendem atingir. Aqui lá, no passado, diríamos que estamos a passar de um plano estratégico de negócio para um plano estratégico de sistemas de informação. De facto, é um pouco isso. A diferença aqui é que tudo isto é muito mais volátil hoje em dia, muito mais VUCA, se assim se pode dizer, do que era no passado, e por isso a forte componente de compliance, a forte componente de risco, a forte componente de auditoria interna, que também é cada vez mais fundamental para que a boa governance se alargue a mais empresas, a mais entidades e que seja implementado de uma forma mais sistemática e mais integrada. Portanto, estes temas nós estamos a tratá-los na RSM de uma forma muito profissional e muito responsável, porque são temas fundamentais para o futuro das organizações.
No nosso framework de ESG, inclui todas estas componentes em termos de análise. Portanto, o nosso trabalho de avaliação começa normalmente pela materialidade, pela avaliação dos processos, pela avaliação dos modelos de negócio e, fundamentalmente, pela avaliação do nível de maturidade ou de capacidade de cada uma das organizações. Depois entramos em conceitos mais ou menos mais específicos, nomeadamente ligados com o risco, ligados com a inovação, ligados com a governação aí de uma forma mais focada, com a auditoria. Neste caso muito do que estamos aqui a falar tem a ver com a auditoria tanto interna como auditoria de sustentabilidade, como auditoria de sistemas de informação, como outro tipo de auditorias que se podem fazer, nomeadamente de qualidade, etc. Temos também toda esta questão do compliance, e aqui o compliance, o foco principal é o compliance com os requisitos de reporte e de relato da sustentabilidade. Estes são os compliance mais importantes no nosso framework de ESG que nós trabalhamos e que nós ajudamos os nossos clientes a desenvolver. Portanto, uma boa governação terá necessariamente que envolver todas estas componentes no futuro. Todas as empresas devem desenvolver-se de forma a introduzir todas estas componentes com mais ou menos força na sua dinâmica do dia a dia. Não é fácil, os investimentos são grandes, a diversidade de temas é grande, mas também é muito grande a diversidade de desafios que cada um tem e que no futuro serão provavelmente ainda maiores e a sua resolução mais premente. Portanto, esta é, digamos, a minha introdução ao tema. Agora deixo para vocês as questões, para o António Bento também o grande ataque, e espero que possamos, a partir daqui, trabalhar um bocadinho e que esse trabalho seja proveitoso para vocês, para todos os que estão a assistir, e que pensem, analisem e coloquem as vossas questões. Obrigado. José Pedro Gonçalves, muito obrigada também por esta apresentação concisa, que é precisamente o que se pretende num evento como este, com uma componente prática muito forte. E lá está esta explicação de como a componente do risco e da auditoria interna e todo o mix que afinal compõe aquilo que é a compliance. António Bento, vamos então começar a lançar as nossas questões, lembrando a quem nos acompanha, aos nossos participantes da sessão de hoje, que aqui no espaço do chat podem colocar as vossas questões. Estamos aqui para procurar respondê-las, comentários, o que seja, ao longo então destes próximos 40 minutos, sensivelmente. Vamos então lançar o debate, António Bento. Obrigado, Daniela. Boa tarde a todos. Começo por dar as boas-vindas a quem está a assistir ao nosso evento. Não se coíbam de colocar as questões no chat, porque obviamente eu vou lançando aqui, enquanto moderador, ao José Pedro, um conjunto de questões alinhadinhas com o tema, que é um tema de facto muito rico, mas também queremos fomentar a vossa participação para aumentar essa riqueza. Portanto, obrigado, e desde já obrigado, Daniela, por deixar também o repto. Um obrigado ao José Pedro, companheiro aí de algumas estradas e amigo desde há muito tempo, e obrigado por ter aceito aqui o convite e por esta síntese que nos fez. E José Pedro, eu lançaria desde já a primeira questão. Penso que em relação ao conceito de compliance, já deu para perceber, e o objetivo era um pouco este, a amplitude do mesmo, não é? E a framework que apresentaste aí toca e traduz precisamente isso. Eu ia-me situar naquilo que é o tecido organizacional, vamos chamar assim, europeu. Nós temos uma compliance e o conceito de compliance bastante enraizado nos grandes grupos, nas grandes organizações, e ainda falta fazer caminho nos 90% ou 95% de todas as outras. Qual é a vossa percepção? Porque, de facto, muitas vezes parece que falamos de compliance para organizações já muito estruturadas, com a sua dimensão, com os seus processos de compliance organizados, mas o que é facto é que 95% do tecido organizacional europeu são pequenas, médias, microempresas,
como é que isto joga, porque efetivamente há aqui um caminho, quanto a mim há um caminho a fazer, mas queria ter a tua perspectiva, naturalmente, como especialista aqui no tema. Bom, resumindo, é um caminho a fazer. De facto, é isso. Nós temos compliance. Muitas vezes as pessoas não se apercebem de que há um nível de compliance há muito tempo instituído. Por exemplo, o reporte contabilístico é compliance. O SAFT em Portugal é compliance a um nível, digamos, de segundo nível, ou um nível mais alto. Estamos a evoluir em termos do compliance, estamos a evoluir e a maior parte das empresas são obrigadas a responder. Digamos que, ao contrário, a este nível, todas são obrigadas a ter um toque, todas são obrigadas a reportar mensalmente a sua faturação, todas são obrigadas a reportar o sistema contabilístico. Portanto, a este nível temos compliance instalado a 95%, se calhar, ou mais, em termos das organizações. Portanto, temos a parte financeira mais ou menos coberta por estas características, por este compliance, por este tipo de compliance que já é antigo, já vem de muito atrás. Aliás, vem depois da Grande Depressão, quando as empresas começaram a ter necessidade de ter controles internos muito mais expeditos e muito mais estruturados. O tema vem com o resto da compliance, a compliance de processos, de alguma forma, de organização. Esse aí é que é mais complicado, porque mesmo questões como até o próprio SAFT, porque o SAFT exige o reporte, e isto é só para dar um exemplo de um compliance que todos têm que reportar de alguma forma. O próprio SAFT exige que determinados campos dentro daquela infraestrutura de XML, que é mais ou menos complicada, tenham que existir. Por exemplo, quando há uma deslocação, uma venda de uma mercadoria para uma outra morada, o campo cidade tem que existir, por exemplo. Isso quer dizer que todos os sistemas têm que ter o campo cidade como obrigatório, portanto já é compliance. Portanto, quando alguém preenche num software qualquer um campo, esse campo cidade tem que lá estar, porque o sistema exige que esse campo, o software exige que esse campo seja preenchido, não pode ir a branco. Okay? Isto já é um nível de compliance. E isto é só o simples do simples, portanto tudo o resto é muito mais complexo, mas de facto obriga a que as empresas tenham este nível de compliance tecnológico ou operacional também. E também obriga, por exemplo, a reportar coisas como notas de encomenda, ou proformas, ou entidades muito mais ligadas ao negócio propriamente dito. Nem todos hoje estão a fazer isso. Há muitas empresas que ainda só reportam faturação e as notas de crédito, notas de débito, os recibos, etc. Tudo o que vai para trás, tudo aquilo que se chama working documents ainda não são muitas vezes reportados, e isso leva-nos a um nível de compliance maior ainda em relação às pequenas e médias empresas, mas que a pouco, a partir das grandes, também estão a chegar a este nível. Portanto, há compliance, de facto, que é executado e que atinge praticamente todas as empresas, todo o tecido empresarial, desde as micro até às maiores. Mas há esse nível de compliance dos processos, como o canal de denúncias, por exemplo, que vai atingir a maior parte das empresas e obriga todos a ter um canal de denúncias, ou quase todos a ter um canal de denúncias. Isto vai por fases. É um compliance que já coloca as empresas maiores complexidades, porque ou vão alugar isto num servidor ou numa entidade externa, fazem um outsourcing do canal de denúncias, mas depois é preciso tratar todos estes temas, e isto abrange tudo, portanto é um nível de compliance e aí não estamos ainda de longe. Há o RGPD, que é o outro caso, esse também, que é importante, é um outro nível de compliance, de processos, extremamente exigente para a maior parte das empresas e que muitas tentam cumprir na medida do possível, mas nós sabemos que o nível de conformidade ainda pode eventualmente estar longe daquilo que é o desejável. Pronto, o compliance é sempre aquilo que, digamos que é um prato da balança. Se olharmos para a balança da justiça, temos o compliance de um lado e o desempenho do outro. E digamos que este balanço entre compliance e desempenho é muitas vezes mal avaliado pelas empresas, no sentido em que elas pensam que o compliance vai destruir o meu desempenho, ou eu vou ter menos desempenho porque tenho que gastar mais ou investir mais em compliance. E de facto,
para muitas empresas que não fazem mudanças nos seus processos de negócios, não olham para a sustentabilidade, não veem onde é que podem inovar e evoluir, realmente gastar, não é, estão a gastar, não estão a investir. E é este ponto entre compliance, que a compliance tem que ser olhada numa perspectiva que às vezes não se olha, que é o que é que aquilo nos diz ou nos traz a mais em termos da nossa rentabilidade, a nossa capacidade competitiva. E muita gente não olha para o compliance dessa forma, olha para o compliance como uma obrigatoriedade. Eu tenho que fazer, pronto, mas não me preocupo muito se aquilo me dá ou não indicações sobre a forma como eu posso melhorar a minha relação com clientes, ou a minha relação com fornecedores, ou a minha capacidade para produzir mais produtos, melhores produtos, mais qualidade. Nós assistimos hoje em dia, e agora só à parte em relação à questão, o impacto da compliance na vida de todos os dias tem a ver com, por exemplo, o material de defesa. O nosso compliance de defesa é extremamente exigente, o que faz com que, à partida, seja material de alta qualidade. E isso é fundamental para a nossa segurança. Portanto, há aqui temas. Compliance é um tema importante, é um tema, vai ser sempre importante, porque, ao fim e ao cabo, são regulamentos e normas. Há o compliance do governo, ao fim, do Estado, propriamente dito, e depois há o compliance interno, e temos que distinguir também, porque há regulamentos internos que também têm a ser cumpridos. Portanto, há os dois compliance. Os regulamentos internos são muitas vezes, o compliance é das grandes, portanto, as grandes empresas é que vão à frente nisso e que usam muitas vezes até para melhorar a sua reputação e a sua capacidade de se diferenciarem da concorrência. Mas estamos longe ainda estamos longe até porque a tendência é termos cada vez mais compliance, portanto vamos ter mais necessidade de investir aí. E obrigado pelo enquadramento e lançaste aí um tema a que já lá iremos e que toca aqui a questão da inovação e no fundo esta nota que deixas de que a tendência é para haver mais compliance. Já lá vamos falar um bocadinho de como é que isto joga depois com o espaço de manobra para a inovação e com o tempo e a alocação de recursos para a inovação. Mas lá iremos, porque agora antes tinha aqui uma outra questão, que é, vamos pôr aqui um cenário em que estamos a começar com um determinado empreendimento, estamos a montar aqui uma empresa, muito em voga hoje em dia, startups, não é? Por onde é que se começa esta coisa? E agora tocava um bocadinho na lógica dos processos. Como é que a boa prática nos diz que podemos estruturar os processos de compliance? E vamos partir deste cenário quase idílico e teórico de que estamos a começar do zero, ok? Para ser mais fácil, quem é que deve liderar, por exemplo, os processos da compliance numa organização? Onde é que pode estar o epicentro, para além do patrocínio, naturalmente, e das obrigações legais, onde é que pode estar o epicentro para dinamizar esta cultura de compliance? Bom, o patrocínio tem que estar na alta direção sempre, não é? Ou na administração, ou na comissão executiva, porque no final serão eles também os responsáveis pelas multas e tudo o que possa acontecer de menos benéfico para a organização. Nas organizações mais evoluídas, mais desenvolvidas, o compliance é um departamento em si próprio, que de alguma forma vela por todo o reporting que a organização tem que fazer para entidades externas. Nas startups as coisas complicam-se um bocadinho mais, porque as startups, por definição, são empresas muito pequenas, não é? São empresas no início. Algum compliance pode ser inibidor devido aos custos do desenvolvimento rápido de algumas startups, e também podem, devido às regras e devido aos conceitos, devido à forma como se aperta o cerco a determinados requisitos, que levam, por exemplo, na parte médica, se queremos desenvolver qualquer coisa nova, podemos estar 5 anos à espera que ela seja aprovada, ou mais. Um medicamento hoje em dia, as coisas estão a acelerar, mas é a mesma coisa, portanto, e isso também tem algumas consequências em termos do desenvolvimento das startups, pelo menos nas bio.
as bio-startups estão mais ligadas à parte biológica. Nas tecnológicas, as questões têm a ver, mais uma vez, quem é que lidera isso? Bom, numa startup não há muita departamentação, ok? Não pode haver, temos 5, 6, 10, mas à partida, imaginemos que há uma startup já com 100 pessoas. Depende muito do tipo de produto que está a introduzir no mercado, de que faz. Por exemplo, imagino que é uma empresa que produz brinquedos ou algo similar, há muita legislação associada ao brinquedo. O brinquedo não pode ter determinadas características, não pode ser agressivo, tem que ser mole em alguns casos, que sei eu acerca disso. Pronto. Mas o que sei é que existe uma panóplia enorme de legislação que tem que ser analisada e que tem que ser colocada no produto propriamente dito antes de ele poder vir para o mercado. E isso tem custos. Exige recursos especializados que façam essas análises, exige compreensão sistemática da legislação e depois ela de vez em quando muda, os rótulos deixam de ser de uma forma e passam a ser de outra. Portanto, há aqui muito compliance que pode, de alguma forma, criar custos logo à partida enormes ao desenvolvimento de uma startup. E depois há uma questão interessante, que é, dependendo do ambiente em que a startup se desenvolve, ela pode ter vantagens ou desvantagens competitivas. Imagine que há países em que as regras são menos restritivas, então uma empresa pode eventualmente desenvolver-se mais rapidamente. Por outro lado, pode não conseguir vender para o mercado em que as regras do compliance sejam mais restritivas. Por isso terá que, nitidamente, muitas vezes, tentar fazer evoluir esses, mesmo em países como, imagine, o Bangladesh ou a Índia, se quiserem vender determinados produtos para a Europa, têm que se ajustar às regras europeias, portanto, e isso é avaliado, portanto, não podem vender enquanto não tiverem as regras nos seus produtos. Portanto, o compliance, quem é que lidera isso? Normalmente, numa startup, o compliance tem que ser para a área quase de inovação, ou está muito ligado à área de inovação, porque as duas coisas casam uma com a outra. A inovação e compliance estão ali. Eu tenho, por um lado, tenho que inovar, tenho que criar um novo produto, tenho que avançar, mas tenho que saber com que me cozo, porque senão posso estar a criar coisas que não consigo. Portanto, compliance é um pouco isto, especialmente numa startup. Nas grandes, é diferente. As grandes já são departamentos. Muitas vezes os compliance hoje ainda estão muito associados à parte jurídica, é quase, digamos, o braço direito da vertente jurídica, ou o esquerdo, depende um bocado de como se vê as coisas, mas de facto há uma ligação muito forte já, as coisas estão mais organizadas e a tendência é que elas se envolvam. E há entidades em que levam isso até ao extremo, nomeadamente os bancos, não é? Porque são obrigados, têm que ter regras muito específicas. O Banco de Portugal tem legislação muito específica para um banco, para a organização bancária, portanto tudo isso já muito evoluído e muito exigente em termos de compliance. Muito bem, e obrigado José Pedro, e tocaste aí mais uma vez na questão, vamos dizer, do by design, a vários níveis, onde obviamente há setores e ecossistemas onde a compliance faz parte, não é? Está quase embebida no ciclo de vida de desenvolvimento do produto, e isto leva-me à terceira questão aqui, para lançar para a mesa, que tem a ver precisamente com a componente da inovação. Eu ia dizer versus a compliance, mas se calhar versus está incorretamente colocado, porque naturalmente são dois tipos de processos que são fundamentais para as organizações, portanto não sei se o versus se aplica aqui muito bem. Mas a questão, traduzindo de uma forma mais direta, é a seguinte: existe aqui alguma evidência de que ecossistemas, por exemplo, com uma compliance extrema, com muita regulação, são ecossistemas que potencialmente são menos inovadores porque sobra menos capacidade, menos recursos devido a essa pressão para a compliance, ou esta relação casuística nem sequer existe, porque se calhar até em alguns dos ecossistemas mais regulados é onde há mais inovação?
Bom, eu não tenho dados suficientes para poder responder diretamente com dados, evidências concretas a essa questão, porque ela é uma questão muito sofisticada e exige, de facto, os pratos da balança são complicados, não é? O compliance, por um lado, puxa a organização para a evolução. Tem mais exigências, o que leva a, por exemplo, estamos falando da questão da sustentabilidade. As novas normas de relato financeiro que estão para sair ou já saíram, exigem o reporte da sustentabilidade. Isso o que é que exige? Exige que existam sistemas que recolham muito mais informação, tratem muito mais informação e que coloquem essa informação disponível para os auditores poderem analisar e poderem reportar. Isso exige investimentos, e os investimentos não são pouco avultados, mas muitas vezes levam a empresa a olhar para as suas práticas até de negócio e começar a mudar as práticas de negócio e os processos de negócio porque tem que fazer estes investimentos. Ao fim e ao cabo, e depende da forma, isto é aqui muito de empresa para empresa, identidade para entidade, a forma como as empresas encaram estes desafios. Se encaram, e muitas delas encaram isto, ok, vamos ter que responder rapidamente e vamos fazer aqui um corte e costura para responder rapidamente, mas depois começam a pensar como é que têm que introduzir os custos nos seus modelos de negócio. E aí começam a pensar, eu tenho que alterar alguns processos, eu tenho que otimizar custos, eu tenho que fazer reengenharia, eu tenho que eliminar passos do circuito, eu tenho que arranjar forma de ir buscar esta informação de uma forma mais fácil, eu tenho que me ligar aos meus fornecedores, porque há informação que vem de fornecedores, eu tenho que me ligar melhor aos meus clientes, porque há informação que vem de clientes, eu tenho que me ligar às terceiras partes, sejam elas quais forem, porque há informação que eu tenho que reportar e tem a ver com essas terceiras partes. Portanto, há aqui um conjunto de relações que também muitas vezes propiciam olhar para o negócio interrelacionado com outras partes e otimizarem cadeias de abastecimento, cadeias de fornecimento, as cadeias de valor podem ser perfeitamente alteradas por estes processos de compliance, porque obrigam as empresas a comunicar mais umas com as outras. E cada vez mais isso vai acontecer, e está a acontecer, porque esta questão da economia circular, só é circular, uma empresa não é circular por ela própria, pode ter alguns processos internos que sejam circulares, ou tentar ter alguns, mas naturalmente a circularidade vem da agregação da sua cadeia, da sua supply chain, ou da sua cadeia de fornecimento ou abastecimento, o que seja, o nome que lhe queiram dar. Portanto, esta cadeia de entidades que giram à volta de uma organização são aquelas que criam depois inovação, ao fim e ao cabo, criam novos modelos de negócio, geram novos produtos, novas mecânicas, otimizam custos, aumentam as receitas, atingem outros mercados. Portanto, tudo isto, o compliance pode despolutar muito disto, porque obriga as entidades a pensar como é que vão fazer as coisas. É evidente, numa primeira fase, é sempre um sufoco. Lá tenho eu que reportar não sei quantos relatórios a mais e eu não tenho essa informação, onde é que eu vou buscar, como é que vai ser, etc. E lá vai ser o Ai Jesus normal. Mas o tempo vai passando, as coisas vão ser analisadas e o compliance despoleta. Assim como as auditorias. O compliance não é uma auditoria, mas quase. A auditoria é a consequência de um compliance, ou pode ser a consequência de um compliance, ou falta dele. Despoleta um bocado isso. Os findings, as recomendações, etc., exigem mudanças. E às vezes as mudanças não são assim tão simples como isso. Exigem investimentos. E aí sim, o compliance é e pode ser um despoletador de evolução, um despoletador de negócio e de inter-relação, e eu acredito que isso tem que ser olhado dessa forma e que as empresas têm que ver o compliance dessa forma. Lerem muito bem aquilo que lhes colocam à frente, olhar bem para os seus processos de negócio e ver onde é que conseguem otimizar, onde é que conseguem benefícios,
para eliminar ou tentar reduzir os custos que naturalmente vão ter no início para implementar, seja o que for. Obrigado, deixaste aqui uma ideia, ficou-me uma ideia interessante, que tem precisamente a ver com a força da compliance num ecossistema, dado que, obviamente, hoje em dia todos funcionamos em rede, não é? Portanto, ninguém funciona sozinho, e quando se fala de boa governança, quando se fala de compliance, de sustentabilidade, nós já temos que ver isso no contexto dos ecossistemas. E é interessante olhar para a compliance no ecossistema como um fator-chave de competitividade do próprio ecossistema, não é? Porque quanto mais forte e mais adequada, mais forte não no sentido de ser demais, mas quanto mais forte e quanto mais adequada e equilibrada for a pressão pela compliance num ecossistema, mais oportunidades provavelmente de adaptação se abrem com os novos modelos de negócio, com as cadeias de abastecimento, a ter que, obviamente, fazer sinergias dentro da rede. E, portanto, é um ponto interessante, efetivamente, que liga aqui as duas componentes. Eu não posso... bom, temos aqui uma questão, eu ia lançar uma questão, deixo já aqui o bichinho, ia lançar uma questão sobre inteligência artificial, lá iremos daqui a pouquinho, não contornamos o tema hoje, não é? É um tópico, não o contornamos, porque já é uma realidade desde há uns tempos e tem de facto aqui alguns impactos. Desde ao nível da compliance até impactos éticos, etc. Mas já lá iremos. Temos aqui uma questão que nos lança o Idalécio. Boa tarde, obrigado. Ontem, dia 21, a Faculdade de Economia do Porto divulgou um estudo que aponta para 82 mil milhões de euros do PIB português serem na economia paralela. Ora, cá está, não é? Quando vamos à procura destes dados, eles de facto traduzem coisas. E a questão é o que é que isto significa em termos de governação e de compliance, não é? Porque 82 mil milhões de euros do PIB em economia paralela quer dizer qualquer coisa. Obrigado pela questão, Idalécio. Zé Pedro, o que é que tens a dizer sobre este valor que à partida é assim grande, significativo? Bom, eu como auditor eu diria, tinha que analisar as evidências para chegar a esse número. Mas não vou ser tão mauzinho assim. Acho que sim, acho que continua a haver uma economia paralela substancial, especialmente em determinados setores em que as pessoas não querem pagar os IVAs, em que é uma relação muito direta entre um particular e uma outra entidade. Quase que outro particular. Ainda existe muito. Se o valor é esse, ou não, será certamente um valor grande porque... por exemplo, pagar às empregadas domésticas, ou ir com uma determinada oficina de um amigo, ou em que muita gente não cobra o IVA, ou paga logo. Isso existe, e existe muito disso, muito dinheiro. Acho que aqui há uns tempos li que existem mais de 20% do euro está em dinheiro. Acho que era qualquer coisa assim, não sabia bem onde é que estava, eu não sei se esse valor se mantém ou não. Isto quer dizer que há uma economia de dinheiro ainda muito descontrolada, pelo menos em Portugal. É natural que isso exista, mas o que eu penso que o interessante de perceber aí nesse estudo é também a evolução desse número, porque o número em si tem um significado, mas a evolução nos últimos anos, ou na perspectiva de evolução nos próximos, se calhar pode-nos dar mais indicações sobre a evolução desta economia paralela, porque é interessante perceber se hoje, com todos estes temas, com os SAFTs, com a contabilidade, com todos os níveis de compliance, com as inspeções, com a AT muito mais ativa, porque se esse valor é alto ou se esse valor se tem reduzido sistematicamente nos últimos anos. Eu penso que se calhar a conversa é diferente se esse número aumentou 5% ou 10% nos últimos anos, ou depois da pandemia, imaginemos, ou se esse número se reduziu 5 ou 10% nos últimos 3 ou 4 anos. Portanto, acho que esses são dois pontos importantes para se discutir o caminho daquilo que está a acontecer. É natural
que exista, e vai sempre existir um nível substancial de economia paralela. Agora, até que nível é que isso se considera economia paralela? É até 50% do PIB ou é até 20% do PIB? Já consideramos que isto já é como o desemprego, não é? O pleno emprego é quê? É quanto? É 5% dos ativos ou é 10%? Isso é pleno emprego ou não? Aqui é a mesma coisa. Uma economia despeciente, uma economia paralela despeciente é 50% ou é 20%? Portanto, há aqui, mas é natural que exista a economia paralela, mas a minha visão e a minha análise ao longo destes anos todos é que nós temos reduzido substancialmente o nível de economia paralela. Muito bem. Obrigado, Idalécio, e sintam-se à vontade para continuar a colocar as questões. Já agora alerto para que daqui a pouquinho vai passar o nosso habitual inquérito com duas questões muito simples. Respondam, por favor, deem-nos esse feedback para nós continuarmos naturalmente a tentar sempre melhorar e garantir a sustentabilidade aqui destes eventos para que eles continuem a ser do agrado de quem está connosco. Há aqui uma questão, eu tinha deixado agora para o fim, e não vamos já ainda à inteligência artificial, mas tocou-se aqui num ponto, e obrigado ao Idalécio por trazer esta questão da economia paralela e da governação. Há aqui uma questão, eu não diria quase de retórica, é quase de retórica, se a boa governação é ensinável ou não. Porque na prática consegue-se ensinar a boa governação e olhando para a última década ou década e meia em Portugal, é muito complicado, de facto, olharmos para o tecido económico, político e social e nós dizemos, bom, onde é que se ensinou ou onde é que não se ensinou a boa governação? Porque, de facto, há falhas muito grandes, tem havido falhas muito grandes e, sobretudo, há uma falta de literacia brutal nos decisores a vários níveis sobre a boa governação. Nós temos assistido a isso nos últimos meses e é quase confrangedor, não é? Ver em determinadas alturas os próprios decisores políticos a não dominarem o básico do que é a boa governação. E a minha questão é, onde é que nós ainda iremos a tempo de introduzir isto no tecido social para ter impacto depois no tecido económico e no tecido político, etc. Como é que nós podemos começar ou recomeçar a olhar para a educação da boa governança? Porque, de facto, aqui pelo caminho a gente perdeu-se e não sei se a academia, neste momento, está a conseguir dar resposta. Não sei se teremos que ir mais cedo na escala da educação. É uma pergunta complexa. Já é a segunda. Já é a segunda complexa. Isto é tudo um processo evolutivo. Não é? Nós, se olharmos bem, a gestão, os conceitos de gestão, foram das grandes evoluções da humanidade no século XX, desde o Drucker e daí para a frente, ou até antes, muito antes, mas foi consolidado o Adam Smith e lá para trás há muitas evoluções, mas no século XX a gestão deu um grande pulo, especialmente nos últimos anos, nas últimas décadas do século XX. Depois do século XXI começamos basicamente a ter a internet e começamos a ter uma visibilidade e uma transparência das coisas completamente diferente do que tínhamos no passado. Não sei se a governação é melhor ou é pior, ou se é igual. Talvez imaginemos que é igual àquilo que era no passado, só que agora é extremamente visível e é muito escrutinável. Nós temos 3 canais de televisão, antes não tínhamos nenhum, basicamente, e aquele e ele só falava daquilo que lhe interessava. Hoje temos 3 canais, ou 4 canais, ou 5 canais, ou 10 canais, à mesma hora a falar sobre as mesmas coisas e dão a sensação que é tudo um descalabro, é tudo um problema, é tudo uma falta de governação ou de governo, basicamente. Não me parece que seja assim. O que me parece é que a complexidade das coisas e a transparência que é hoje necessária é muito mais elevada do que era no passado. Nós hoje, o consumo das pessoas, as pessoas consomem, querem mais transparência, querem mais conhecimento, querem mais
querem ver que os outros sabem realmente mais do que eles sobre aqueles temas, querem ser pessoas. Se isto pode ser ensinado, eu acho que sim. Acho que, por exemplo, nós, no nosso sistema de ensino, eu não estou a ver onde é que se ensina a abrir uma conta bancária, por exemplo. Isto é só uma parte. Como é que um aluno chega ao 12º ano e não sabe o que é uma conta bancária, a não ser aqueles que vão para lá para a economia ou coisa assim, não sabem abrir, não sabem o que é pagar impostos, não sabem o que é o IVA. Ninguém, ninguém, em período de 12 anos quase, de estudo, lhes diz, não ser os pais, e esses, provavelmente, muitos deles não sabem o que é isso e também como é que os ensinam a ter uma boa governação a si próprios, às pessoas. E isso não é ensinado na escola. Permite-me só complementar, porque vem a talho de foice. Alguns projetos que tenho tido na área da educação, vê-se isso mesmo, e é uma necessidade emergente e que continua a ser emergente. Por exemplo, a confusão que existe nos jovens entre o que é um trabalhador independente, quais são as obrigações, como é que podem abrir atividade, que tipo de impostos é que têm que pagar, que tipo de obrigações fiscais, a confusão que existe, e não só nos jovens, a confusão que existe na sociedade entre aqueles dois números que estão no cartão de cidadão, o número do Sistema Nacional de Saúde e o número da Segurança Social, que as pessoas acham que é a mesma coisa, não é? Quer dizer, as pessoas a determinada altura não sabem distinguir qual é a função do Sistema Nacional de Saúde e da Segurança Social, confundem as duas coisas, e portanto é muito correto o que dizes e muito verdadeiro. Falta, lá está, deu-se um pulo grande na gestão, mas para a boa governação a vários níveis, se calhar ainda falta aqui algum caminho para emparelhar com esse pulo que se deu na gestão. Força! Sim, acho que o tema também tem a ver com a preparação dos governantes para a governação, de alguma forma. O impacto de chegarem a uma nova entidade e essa entidade se calhar não tem os processos bem definidos, não tem a definição. Então, falamos muito da classificação ou desclassificação de documentos, são processos e procedimentos extremamente importantes na governação e que não existem ou existem mal definidos ou mal implementados. Provavelmente existem definidos porque há muito trabalho que foi feito durante muitos anos no governo e nas entidades estatais sobre estes temas. Nós ambos passamos por isso e foi trabalho bastante grande e volumoso, mas às vezes dá a sensação que esse trabalho foi perdido durante estes tempos, as coisas não evoluíram ou não continuaram a aparecer, ou não tiveram o caminho que nós na altura pensávamos que pudessem ter de serem estruturantes, de organizarem as entidades, de as torná-las mais transparentes de alguma forma, mas também mais eficientes, mais eficazes, mais comunicativas, mais dentro da própria sociedade. Se calhar faltam-nos aí alguns passos nestes processos de chegar um bocadinho mais longe. Nós não podemos classificar tudo nem desclassificar tudo, nós temos que ter processos. Isto tem custos, exige que as pessoas olhem para as coisas, que os classifiquem, que analisem. Portanto, a boa governação é um bocado disto. Quando estamos a falar, quando olhas para um documento e tens que olhar para o grau de risco que esse documento tem para qualquer entidade a que ele seja apresentado. Tivemos o processo da TAP, ou temos a comissão da TAP, há documentos que podem ser classificados, reservados, confidenciais, e não estavam, ou deviam estar, não sei. Há aqui questões que têm a ver com temas de processos. Normalmente as pessoas são trucidadas pelos processos, e é isso que normalmente os governantes são, porque são pessoas que entram lá muito rapidamente para fazer um determinado trabalho e são confrontados com uma organização que nos primeiros tempos não compreendem, nem podem compreender na sua totalidade. Não podem abranger todos os temas que lhes caem em cima, é impossível, é humanamente possível, e não podem saber de todos os processos, maus ou bons, que lá estão implementados. Eu tive uma vez um projeto mesmo, de reengenharia de processos numa entidade pública, numa Secretaria-Geral, neste caso,
em que o secretário-geral se virou para mim e disse, epá, é a primeira vez que eu consigo ver a minha organização como um todo, quando viu o material que nós entregamos, com os fluxogramas, com a explicação do processo, o que é que era feito, aonde é que era feito, quem é que era o responsável, que tecnologias é que utilizavam, como é que as coisas funcionavam, para depois poderem ser modificadas, ajustadas, otimizadas, garantir mais eficiência, só a partir desse trabalho. E ele diz, é a primeira vez que eu vejo a minha organização de facto, porque a minha era para mim um bocado nebulosa. E este é o principal problema destas organizações e das pessoas que entram assim de repente nestas organizações, é percebê-las. Eles não são governantes de carreira, não é? Não estão lá para governar de carreira, estão lá porque ganharam as eleições, entram porque são convidados. E depois é difícil lidar com todos estes processos, procedimentos. Era importante que estes processos e procedimentos estivessem bem definidos, bem estruturados, bem organizados, por quem está lá sempre, não é? Por quem os gera sistematicamente. Esse que se calhar era o bom princípio da boa governança, era que as pessoas que estão se preocupassem, ou houvesse lá departamentos ou pessoas que se preocupassem sistematicamente em que os processos das organizações, dos governos ou de toda a parte governativa estivesse adequada ao momento em que se está a gerir, nomeadamente o momento atual, que é um momento complicado, muito complicado, em que nós estamos a viver. Muito bem, obrigado. Esta é de facto uma questão. Nós temos aqui uma questão que foi colocada em inglês, eu vou tentar sintetizá-la. Na prática temos aqui uma ideia-chave, que é as questões da educação e da literacia, da governança, das boas práticas, da compliance, no contexto português, económico e corporativo, resultam, grosso modo, são uma consequência das mudanças globais, conjunturais, que são ditadas pelo mercado, pelos clientes, ou seja, é uma visão um pouco de, ok, há pressão externa para a compliance, dá uma sensação que é aquilo que se tentou aqui colocar, RV, não consigo ver as iniciais, obrigado pela questão, portanto dá uma sensação que está aqui, é a Ruth. Dá uma sensação que a questão é, ok, para já temos aqui uma pressão externa que vai ditando essa necessidade de compliance, de boa governança. Será que é esta a tónica ainda? Ainda não temos o driver interno, ainda não temos aqui nós portugueses e a nossa economia e a nossa sociedade ainda não têm essa motivação intrínseca para adotar a boa governança e a compliance? Ela ainda é sobretudo vinda do exterior e da pressão da envolvente? Eu não tenho dúvidas sobre isso. Acho que é. Acho que é e que vai continuar a ser. Como eu já referi há bocado da segunda lei da termodinâmica, que é a entropia crescente dos sistemas. E, de facto, quando não há pressão sobre o sistema que o agregue, ele tem tendência a desagregar-se. E o que acontece é, se não houver pressão de compliance, passado uns tempos já ninguém liga. Não ligam porquê? Porque muitas vezes, ou porque não têm tempo, ou porque não querem, ou porque veem as coisas como custos adicionais, as coisas acabam por se desligarem. Acontece muito com o RGPD, por exemplo. Ao princípio era tudo muito legal, e eu tive que assinar coisas a dizer que dava autorização para me telefonarem até, e eu a assinar coisas para me telefonar, que era ridículo. Agora já ninguém faz isso e ninguém liga nenhuma a muitas das exigências do RGPD, o que também é mau. Se não houver também a parte do controle, e muitas vezes nestes sistemas a boa governança não se faz só de estabelecer os mecanismos ou os processos, faz também do risco, e também se faz da análise de risco, e também se faz da auditoria interna, e especialmente do estabelecimento de controlos que sejam adequados, que inibam a organização de fazer negócio, mas que lhes deem capacidade extra para fazer negócio. Agora, elevar a gestão, ou a direção, ou a administração para olhar para o compliance como uma grande oportunidade de negócio,
uma oportunidade para olhar para aquilo que as organizações são, ou a sua organização é, e começar um processo de transformação. Fala-se muito hoje na transformação digital. Nós bem sabemos que a transformação digital começou desde que o primeiro computador apareceu, a pagar salários, por sinal. Portanto, o primeiro computador de negócio, okay? Porque computadores não de negócio que foram desenvolvidos antes. Portanto, essa transformação está a existir, mas a transformação dos processos é talvez aquilo que a gestão, que a administração tem que olhar com mais atenção sistematicamente para poder melhorar. E agora com muito mais prioridade, por causa do ESG, não é? Por causa do facto de estarmos cada vez mais regulados por um compliance que é extremamente vasto e extremamente abrangente e que obriga a estar permanentemente a olhar para ele. Portanto, eu acho que esta obrigatoriedade vai se tornar endémica, agora é exógena, não é? Vai se tornar endógena nas organizações e a partir do momento em que se torna endógena, acho que isso vai criar uma dinâmica diferente e se calhar já não vamos perder essa capacidade de olhar sistematicamente para os nossos negócios. Atenção, no passado nós perdemos aqui algum valor. Se alguns se lembrarem, há uns anos atrás havia um departamento chamado Organização e Métodos, dentro de algumas organizações. Depois isso foi desaparecendo. Partiu-se do pressuposto que tudo era tecnologia, tudo era IT, o IT fazia e faz tudo. De facto, hoje em dia temos risco, compliance, e o que é que eu tenho visto? É que falta-nos mesmo a questão da organização e métodos. Porque sem os processos, sem as políticas, sem os procedimentos escritos bem descritos e bem mapeados, é muito mais complexo fazer uma análise de risco, olhar para os riscos, estabelecer controlos e inclusive, adquirir e implementar tecnologias. Portanto, os processos de negócio e os modelos de negócio associados aos processos de negócio são a base de funcionamento de qualquer sistema. Nós temos vários sistemas no nosso corpo. Os processos são isso mesmo, são o sistema que permite conhecer a organização e implementar todos os sistemas associados ao controle dessa mesma organização. Se não os compreendermos, se não os tivermos mapeados, se não os atualizarmos, se não os uniformizarmos em termos de notações, vamos ter dificuldades em gerir a nossa organização e a boa governança vai desaparecendo. Pedro, obrigado. Nós temos aqui mais duas questões. Eu vou puxar aqui a prerrogativa que tenho e vou alargar aqui um bocadinho o tempo. Portanto, já estou a dar um pontapé na compliance, mas vou-te pedir muito rapidamente para ainda vermos estas questões que nos estão aqui a colocar. A primeira, o Adão coloca-nos a questão sobre qual é o ponto de vista, eu vou sintetizar a questão, qual é o ponto de vista sobre o ensino da compliance nas universidades. Portanto, esta é uma questão que reporta novamente para a academia, eu há bocadinho já a tinha referido, e portanto temos pelo menos o olhómetro para perceber o que é que se passa a nível aqui do ensino da compliance. Seria a primeira questão. Depois há aqui uma questão interessante da Ruth, que traz o exemplo do ChatGPT, e de facto, a partir do momento em que alguém numa organização utiliza o ChatGPT, aquilo é um rastilho, não é? Porque está lá dentro e está a ser usado, e a questão que eu queria trazer da inteligência artificial era um pouquinho também neste sentido, que é há possibilidade de regulamentar, por exemplo, a União Europeia fez agora sair a primeira grande linha orientadora sobre inteligência artificial e vai sair, discutimos aqui há 2 meses a norma emergente, o standard ISO emergente sobre sistemas de gestão de inteligência artificial. Portanto, há aqui algumas tentativas e a questão é... por um lado, se vamos a tempo, por outro lado, se conseguirão cumprir o seu papel, não é? Que isto às vezes é um bocadinho como a luta contra o doping. Há sempre duas autoestradas, não é? Há aquela que segue o seu caminho imparável e depois há a outra que tenta regular. Portanto, seria a segunda questão.
primeira, compliance nas universidades, a segunda, como é que estamos aqui neste conjunto de práticas emergentes associadas, por exemplo, à inteligência artificial, e a Ruth coloca-nos aqui uma última questão, e finalizaríamos aí, se, por exemplo, a organização e métodos do passado equivalerão atualmente ao knowledge management. Isto daria para outro webinar, mas deixo-te aqui a questão, 1 minuto para cada questão, para depois encerrarmos. Obrigado. Um minuto é um desafio. Vamos lá. Ensino de compliance, não. Eu não vejo como se pode ensinar compliance. O que eu vejo é ensino da ética, princípios, valores, formas de estar, ao fim e ao cabo, modelos de comportamento dentro das organizações. O compliance é, de facto, estarmos a responder a um conjunto de regras e regulamentos que são diferentes de entidade para entidade, de caso para caso. Algumas normas são comuns, mas não parece que seja uma coisa que possa ser ensinada assim desta forma, compliance. Existem muitos frameworks, sim, utilizar frameworks para compreender as organizações, isso podem ser cadeiras, podem ser disciplinas nas próprias universidades. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do COBIT, ou da ISO 27001, ou da 31000, isso já são cadeiras dentro das universidades muitas vezes, é possível ensinar isso, é possível e deve ser ensinado. São metodologias, são métodos são métodos de trabalho, ao fim e ao cabo, que nos facilitam muito a vida. Aliás, e não querendo ir para lá de um minuto, acho que compliance assim, tucur, não me parece. A parte jurídica tem lá os seus compliance, as suas regras, tem a faculdade de Direito, e para fazer tudo isso é uma forma de olhar para compliance. A contabilidade é uma forma de olhar para compliance. Agora, compliance, como basicamente não tem substância. A substância do compliance é saber o que é que tem que responder para aquele caso concreto daquela organização. Quais são o que é que tem que fazer para manter os regulamentos atuantes para que as coisas funcionem. Isso. No caso do ChatGPT, no caso da inteligência artificial, a questão é mais complexa. Regulamentar vai existir, vão tentar, e estão a tentar regulamentar, deve ser utilizada para isto, para aquilo e para aquilo outro, e não para outras coisas. Na minha opinião, é uma possibilidade, mas de facto, na ótica do compliance, provavelmente as empresas vão ter que ter comportamentos éticos, comportamentos de compliance associados à utilização do ChatGPT ou de outras ferramentas de inteligência artificial. Isso não tem dúvidas. Até porque vão ser auditadas também na sua utilização desse tipo de ferramentas, porque hoje temos um ChatGPT que todos chegamos lá e começamos a colocar questões e ele sai com qualquer coisa. Temos o caso do Midjourney, que faz a arte ou as fotografias que nós queremos. Há muitas ferramentas. Isso vai ter que ser de alguma forma regulamentado, até porque depois temos questões de patentes, temos questões de direitos de autor, temos um conjunto de questões associadas à inteligência artificial e às suas capacidades. Em relação à última questão, espero ter respondido mais ou menos às questões anteriores, mas em relação ao knowledge management, é um pouco isso, digamos. A visão de organização e métodos é uma visão de ação, de iniciativa, de fazer coisas que levem à construção de uma plataforma, um knowledge space, algo que nos permita rapidamente perceber o que é que acontece na nossa organização. Pode ser mais passivo ou menos passivo. Por exemplo, nós temos sistemas, hoje em dia, temos que ligar isto com sistemas de informação que nos dão informação sobre o que é que está a passar na organização online. Okay? Portanto, o knowledge vem, ou recebemos o conhecimento diretamente e no momento, especialmente se esse conhecimento está associado a dados. Mas se é um conhecimento que não está tão associado a dados, está mais associado a processos, não é tão evidente que as organizações o tenham. Sim, é uma questão de knowledge management ativo, sistematicamente ativo,
de forma a percebermos bem o que é que está a passar na organização, para montarmos todos os sistemas organizacionais com base nesse conhecimento que vamos adquirir e, de alguma forma, vamos passando, porque esse também é outro dos pontos importantes do knowledge management. Não é só recolher informação e transformá-la em conhecimento, é também transferir esse conhecimento para quem vem a seguir, que o possa melhorar, que o possa adaptar, que o possa utilizar para melhorar para a inovação, por exemplo, para reduzir custos, para formar outras pessoas, e isso reduz substancialmente, paga de alguma forma muitas vezes esses investimentos no knowledge management, nos sistemas necessários para recolher todo esse conhecimento da organização. Obrigado, Zé Pedro. Há aqui um tema e vamos convidar aqui a Ruth. Obrigado, Ruth e Adão, pelas questões. Vamos convidar a Ruth um dia destes para fazermos um webinar sobre Knowledge Management, porque efetivamente é um tema que atravessa todas as práticas, todas as frameworks, etc. Eu, por acaso, só para deixar aqui esta nota, e estamos mesmo a fechar, por acaso tenho uma opinião um bocadinho diferente. Penso que se tenta gerir muita informação e faz muito pouca gestão do conhecimento. E isso tem repercussões no nível de serviço que nós recebemos todos os dias nas organizações. É que o nível de serviço que nós, na generalidade, recebemos, considero baixo e tem muito a ver com este déficit no knowledge management, efetivamente. Mas isso daria para outros, são outros 500, como se costuma dizer, e dará para outro webinar. Obrigado a todos. Zé Pedro, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, o ónus destes 11 minutos é totalmente meu, em termos de gestão do tempo, e, portanto, se quiserem penalizar, é em cima de mim que caem. Obrigado pela vossa participação, obrigado por terem estado connosco até aqui. A Ruth já aceitou o rep, portanto não vamos esquecer, e depois de férias teremos aqui certamente a oportunidade para desencadear uma discussãozita sobre este tema que é tão importante. Obrigado, Zé Pedro, um grande abraço. Daniela, força, vamos fechar. Obrigado. Não quero mais agradecer a todos os que participaram às questões colocadas, a ti, António, pela moderação e pelo encaminhar destas questões ao nosso orador. José Pedro Gonçalves, muito obrigada pela riquíssima sessão que hoje tivemos. Resta dizer que durante estes meses de verão continuaremos aqui deste lado para vos responder às vossas questões, ao que quer que seja. Estaremos por aqui no ITSMF Portugal. Em setembro voltamos então com um hot sobre inteligência artificial, transformações e impactos na inovação e na cibersegurança, mas também já podemos antecipar que em outubro vamos ter o nosso jantar convívio de aniversário do ITSMF Portugal e em novembro a nossa conferência anual, como habitualmente. Portanto, serão ocasiões para estarmos novamente juntos, no jantar em particular, juntos mesmo fisicamente. Portanto, fiquem connosco, umas boas férias a todos os que estão com o ITSMF e até à próxima oportunidade. Fiquem atentos então às novidades, às datas e aos detalhes sobre estes nossos próximos eventos que vão marcar o segundo semestre de atividade do ITSMF Portugal. Boas férias, boa tarde, até à próxima.